Olá, nesse último vídeo então vou apresentar para vocês como fazer análise dos dados da produção leiteira, só que agora do censo agropecuário, tá? Primeiramente aqui a gente pode observar que vão ser carregadas as tabelas 933 e 6.783 da Sidra, tá? Então a gente vai localizar aqui os dados do censo agropecuário, tá? Censo agropecuário 2017. Só que a gente vai fazer agora uma análise um pouquinho diferente, em que a gente vai obter alguns dados do censo de 2017 e alguns outros dados do censo de 2006 no campo aqui segunda apuração, tá? Então, primeiro a gente localiza aqui a tabela 6.783, tá? E aí a gente clica aqui e a gente localiza aqui também em 2006 a tabela 933, em que o nosso objetivo agora é analisar se ocorreu um aumento ou redução do número de propriedades leiteiras com o passar dos anos. Então a gente seleciona aqui número de estabelecimentos que produziram leite, tá? O produtor aqui não vai nos interessar, então a gente marca o total. Marcamos aqui por área, porque a gente vai analisar por faixas de área se ocorreu aumento ou redução em cada uma das faixas de área. Marcamos aqui o total, ano 2006, e vamos fazer essa análise apenas para o estado do Rio Grande do Sul, tá? Por fim, a gente clica em download, selecionamos aqui o formato CSV, damos o nome adequado para a tabela e realizamos o download. A gente faz o mesmo aqui para a tabela 6.783, selecionamos aqui número de estabelecimentos que produziram leite. Áreas de pastagem aqui a gente vai marcar total, porque não vai nos interessar no momento. Grupos de área total a gente marca todas as opções que a gente tem aqui. Selecionamos o ano, 2017, e selecionamos unidade da federação aqui, né, Rio Grande do Sul. Clicamos em download, marcamos aqui o formato CSV, damos o nome adequado e fazemos o download. Bom, com isso então a gente faz o carregamento dessas duas planilhas com os dados, né? Uma com os dados de 2006 e outra com os dados de 2017. A gente utilizou o argumento skip aqui para ignorar as cinco primeiras linhas desse arquivo e vamos ler apenas uma linha de dados desse arquivo. Tá? Então, quando efetuar a leitura dessa planilha e exibir os dados na tela, então a gente vai ter os dados nesse formato. Tá? A gente vai ter aqui o total de propriedades em cada uma das faixas de área. Tá? E o mesmo a gente vai fazer aqui para 2017. Tá? O próximo passo, então, é a gente eliminar dados que não são de interesse aqui do primeiro data frame, que são essas duas primeiras colunas aqui, né? Então a gente vai no segundo argumento do data frame, a gente vai indicar as colunas que a gente quer excluir, que é a coluna 1 até a coluna 2, e colocamos sinal de menos para fazer a remoção dessas duas colunas. Lembrando que a gente tem que salvar essa modificação no nosso data frame original, tá? Por isso foi feita a exclusão dessas duas colunas. E a gente vai excluir apenas a primeira coluna do segundo data frame, tá? Então a gente coloca aqui -1 para excluir apenas a primeira coluna do segundo data frame. Bom, agora o que a gente vai fazer é transformar esses dois data frames em duas listas, e essas listas a gente vai transformar para o formato numérico. Então, para isso a gente utiliza esses dois comandos aqui, né? Um list as character e as numeric, para fazer as conversões da forma adequada. Tá? Então a gente fez isso com os dados de 2006 e a gente fez isso com os dados de 2017. Se a gente observar agora o número de informações que a gente tem em ambos os data frames, a gente vai verificar aqui o data frame de 2006, ou a lista com os dados de 2006, tem um registro a menos que a lista com os dados de 2017. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai somar os dois últimos registros de 2017, tá? O da posição 18 e da posição 19 a gente vai somar e salvar na posição 18, e nós vamos remover o último registro
dos registros de 2017, tá? Para que a gente fez isso? Para a gente igualar o número de registros em ambas as listas com as produções com a lista com o número de propriedades de 2006 e 2017. Por que a gente tinha esse número diferente de registros em 2006 e 2017? Porque se a gente olhar os dados originais que a gente fez o download, tá? A gente vai verificar que a gente tinha um conjunto de dados a mais no ano de 2017. Se a gente observar aqui no ano de 2017, a gente tinha uma faixa de 2.500 até 10.000 hectares e nos dados de 2006 a gente não tem essa faixa de 2.500 até 10.000 hectares. Só vai até 2.500 hectares ou mais. Então por isso que a gente tinha aí um registro a mais. Então a gente pegou e fez a soma das duas últimas faixas de 2017. E aí a gente tem então um número de faixas iguais em ambos os registros, tanto de 2006 como de 2017. Então aqui eu crio uma variável com as faixas, né, descritas aqui textualmente, cada uma das faixas de hectares, tá? E crio também aqui uma variável sequência, em que a gente vai ter uma sequência de números de 1 até 18, que vão servir para a gente utilizar na sequência. Bom, então vou executar aqui. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro gráfico, tá? Com a biblioteca Plotly. A gente já fez o carregamento anteriormente em outros gráficos aqui do nosso ambiente, tá? Então, para carregar a biblioteca Plotly aqui, né, basta a gente executar esse comando aqui. Então, o que a gente vai fazer agora aqui é criar um gráfico mostrando a variação do número de propriedades leiteiras por faixa de área. Então, na escala X aqui, a gente vai ter essa variação, tá, do número de propriedades entre 2017 e 2006 dividido por 1.000, tá? Porque a gente vai fazer aqui uma divisão para a gente ter na escala de milhares de propriedades, por isso que a gente divide aqui por 1.000. Na escala Y aqui a gente vai fazer uma ordenação da variação dessas propriedades de acordo com a sequência que a gente definiu aqui. Então a sequência ela vai estar diretamente ligada a essa ordem aqui das faixas de tamanhos em hectares, tá? Então o primeiro valor aqui é da primeira faixa, o segundo valor é da segunda faixa, o terceiro valor é da terceira faixa e assim por diante. Então a gente vai ordenar os dados de acordo com essa sequência e de acordo com essas faixas de tamanhos de propriedades, tá? Porque se a gente não utilizar esse reorder aqui para reordenar os registros, eles não vão ficar ordenados dessa forma aqui no nosso gráfico. Então a gente precisa utilizar esse comando. Aqui é a largura e a altura do nosso gráfico. Aqui é o tipo do nosso gráfico, vai ser um gráfico de barra. Aqui vai ser a orientação das barras. E aqui alguns marcadores adicionais das barras com relação à cor da barra, a cor da linha que vai contornar a nossa barra e a espessura da linha que vai contornar essas barras. Aqui no campo layout a gente tem 3 argumentos, a coordenada X, a coordenada Y e a fonte. A fonte aqui a gente define um tamanho específico. Na coordenada Y a gente define aqui alguns argumentos adicionais como verdadeiro ou falso, tá? Definimos um título para a coordenada Y. Definimos também um título para a coordenada X aqui. E alguns argumentos adicionais como verdadeiro ou falso. Mostrar linha como falso, linha zero como falso. Mostrar os tracinhos nas labels como verdadeiro. Mostrar grade como verdadeiro, tá? Então alguns argumentos adicionais a gente utiliza aqui nas coordenadas x e y, e aqui a DD Annotations a gente vai adicionar algumas informações no nosso gráfico,
tá? Como na coordenada x a gente vai ter aqui a variação do número da propriedade dividido por 1000, e na escala y a gente vai ter aqui a faixa do tamanho da propriedade. O texto que a gente vai adicionar no nosso gráfico vai ser essa função paste aqui, ela vai colocar essa informação de texto no nosso gráfico, e aí a gente vai ter esse primeiro argumento e o segundo argumento aqui como um k, e o que vem antes desse k vai ser o resultado dessa operação round aqui, de arredondamento de um valor. De qual valor? Propriedades de 2017 menos o valor da propriedade de 2006 dividido por 1000, e a gente vai arredondar para 0 casas decimais. E aqui a gente define alguns argumentos para a fonte que vai ser exibida nesse gráfico. Então, se eu rodar esse comando plotly aqui, a gente vai ter como resultado este gráfico aqui que mostra a variação do número de propriedades leiteiras entre 2006 e 2017 por faixa de área. Então a gente consegue observar que houve uma redução em todas as faixas de área, tá? E houve uma redução maior no número de propriedades entre 5 e 50 hectares, como a gente pode observar nesse gráfico. Agora a gente pode fazer um gráfico semelhante, só que agora a gente vai olhar para valores percentuais. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aqui, vai realizar basicamente o mesmo comando que a gente utilizou aqui anteriormente, só que agora a gente vai fazer essa operação aqui, 2017, número de propriedades de 2017 menos número de propriedades de 2006 dividido pelo número de propriedades de 2006. E aí a gente multiplica esse valor por 100, e aí a gente vai ter a variação percentual do número de propriedades em cada uma das faixas de hectares que a gente tem no nosso conjunto de dados, tá? Então aqui a gente também faz essa mesma modificação, tá? E agora a gente vai criar esse mesmo gráfico, tá? Os argumentos são basicamente os mesmos, tá? E agora a gente tem a variação percentual em cada uma das faixas de hectares. E aí a gente vê que o cenário muda bastante. A gente vê que a redução percentual foi maior nas menores propriedades e nas maiores propriedades. As propriedades medianas tiveram uma redução percentual menor se comparado com as menores propriedades e as maiores propriedades. Aqui são propriedades que não tinham registrado o seu tamanho de área, né? Então a gente percebe aqui que houve uma redução quase que total do número de propriedades que não têm registro da sua área. Então essa redução, na verdade, pode significar um aumento de propriedades que passaram a registrar o seu tamanho da sua área, da sua propriedade. Então quer dizer que pode ter ocorrido ainda assim um aumento nessas faixas aqui, só que mesmo com esse pequeno aumento não houve um aumento positivo no número de propriedades leiteiras em nenhuma das faixas de hectares. O que chegou mais próximo de ter um aumento foi a da faixa entre 50 e 100 hectares, aqui teve uma redução bem pequena, percentual no caso, né, de propriedades. Mas em resumo, aqui a gente teve uma redução bruta aqui em todas as faixas e uma redução percentual bem alta aqui em todas as faixas, especialmente nas menores propriedades do Rio Grande do Sul. Lembrando que aqui a gente só está analisando os dados do Rio Grande do Sul. Então a gente percebe que pequenas propriedades têm uma tendência bem forte aí de abandonar a atividade leiteira, né, devido a seus diversos fatores aí que a gente tem que dar uma certa olhada para ver o que está acontecendo, que com o passar dos anos os produtores de leite estão invadindo da atividade leiteira, né, principalmente os pequenos produtores, conforme a gente pode observar nesse gráfico. Bom, por fim aqui eu vou gerar um último gráfico, só que agora com essas faixas de hectares, tá? Com essas faixas diferenciadas. Eu reduzi aqui de 18 faixas, a gente vai reduzir aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faixas de tamanhos, tá? E aí para fazer isso com os dados a gente utiliza a função soma.
e aí a gente soma as propriedades de 2006 que estão dentro dessa faixa de 0 a 10 hectares. Então a gente vai somar todas essas faixas aqui, a gente vai somar as propriedades, tá? Então todos os conjuntos aqui que a gente não tem, as faixas que a gente não tem, a gente vai somar as propriedades para bater aqui essas faixas, né? Então a gente vai fazer isso para 2006 e 2017 e vamos criar aqui uma nova sequência também para conseguir ordenar esses dados no nosso gráfico. Então a gente vai gerar um segundo gráfico aqui, tá? Utilizando novamente a biblioteca Plotly. Os comandos aqui vão ser bem semelhantes aos anteriores, tá? Primeiro a gente vai ter um gráfico aqui com os valores brutos da variação do número de propriedades no Rio Grande do Sul em 2006 e 2017, tá? Então a gente vai utilizar basicamente os mesmos comandos aqui, tá? Só que agora a gente vai utilizar algumas funções gráficas adicionais, como mostrar aqui uma seta no nosso gráfico e vamos indicar a posição dessa seta no nosso gráfico, tá? Então no gráfico B aqui a gente vai ver o valor bruto da variação do número de propriedades leiteiras e no gráfico C aqui a gente vai ver a variação percentual dessas propriedades rurais no Rio Grande do Sul, tá? Então com isso aqui a gente gera aqui dois gráficos salvos nas variáveis B e C e aqui a função subplot ela vai gerar de forma conjunta esses dois gráficos B e C em um mesmo gráfico, tá? Então eu vou gerar esse gráfico aí pra gente, tá? E como resultado a gente tem aqui do lado esquerdo a variação absoluta do número de propriedades rurais por faixa de área e de novo a gente vê aqui que as menores propriedades tiveram uma variação negativa, né? Uma redução bem grande se comparado com as propriedades maiores. E se a gente olhar para a variação percentual, a gente consegue observar que as menores propriedades e as maiores propriedades elas tiveram uma variação maior, uma redução maior se comparado com as propriedades medianas produtoras de leite. Então, propriedades de 0 a 10 hectares tiveram uma redução bem maior se comparado com as outras faixas de tamanho de propriedades rurais. Bom, pessoal, então basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Então, com isso a gente encerra o nosso primeiro conjunto de vídeos sobre análise da produção leiteira e também análise da variação do número de propriedades leiteiras no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. E a ideia dos nossos próximos vídeos é apresentar como gerar mapas utilizando esses dados de produção e esses dados de propriedades rurais que abandonaram ou não a atividade leiteira com o passar dos anos. Obrigado e até lá!